Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui de volta para continuar nosso estudo do Livro dos Médiuns. Estamos na segunda parte do capítulo 16, Médiuns Especiais. Hoje nós vamos iniciar Variedades de Médiuns Escreventes, o item 191. Vale ressaltar que esses itens nós já vimos anteriormente. Mas isso é uma técnica que foi utilizada por Kardec, por ser um professor, um pedagogo. Ele tinha essa prática de repetição dos ensinos para que a gente fixasse aquilo que ele gostaria que fosse importante para nós. Então, segundo o modo de execução, médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escreverem eles mesmos sob a influência dos espíritos. Aí nós vamos ver que temos os médiuns escreventes mecânicos, né, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não tem nenhuma consciência daquilo que escrevem. Então, os espíritos utilizam esse médium como a gente utiliza uma caneta. Eles utilizam o médium e o médium mecanicamente escreve o que o espírito está induzindo mecanicamente a sua mão, a caneta que está na sua mão, para escrever a mensagem que ele deseja. E no item 179 do Livro dos Espíritos, a gente vê que ele fala, que Kardec diz que se examinam certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, lá anteriormente no início, né, da cesta e da prancheta, que escrevem, não se pode duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito. Ou seja, isso foi uma das coisas que baseou o aprendizado, a aceitação de Kardec. Quando ele foi levado àquela situação de ver as mesas girantes, ele percebeu que as mesas não poderiam se mexer, não poderia ter movimento se não houvesse uma inteligência por trás. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium. Algumas vezes se dirige até pessoas do círculo para impressioná-las. Então aí a gente vê aqui um pouco mais à frente que a mesma coisa ocorre quanto o lápis que está colocado na mão. Ele frequentemente ele é lançado ao longe com força, ou a mão, igual à cesta, se agita convulsivamente e bate na mesa com cólera. Aí vale uma observação. Agita convulsivamente e bate na mesa, mesmo quando o médium está na maior calma e se espanta de não ser senhor de si. Diga-se de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Então, quando acontece esse tipo de movimentos violentos, grosseiros, a gente vai ter a certeza de que por trás disso existem espíritos imperfeitos. Porque, como diz aqui, os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros tomam o seu lugar. Cabe aí uma advertência aos médiuns. Então, a gente tem que saber que quando somos médiuns e estamos em contato com espíritos superiores, nós devemos manter a nossa conduta moral para que o nosso nível de contato, a nossa frequência, seja a frequência dos espíritos superiores. Se porventura nós deslizarmos, nós sairmos da nossa conduta moral, nós simplesmente vamos ser
abandonados pelos espíritos superiores. Nós temos o exemplo de Chico Xavier, que manteve-se toda a sua vida pautado pela sua conduta moral. E quem era o seu espírito superior que estava sempre ao seu lado? Era Emmanuel. Por que ele se manteve todo o tempo com Chico Xavier? Porque Chico manteve-se com a sua conduta moral elevada. Então, por isso, ele psicografou mais de 450 livros, vindo de espíritos superiores. Agora, temos também exemplos de médiuns, não precisa falar nomes, porque a gente tem exemplos na mídia, de médiuns que eram respeitadíssimos e que, por terem desviado a sua conduta, por terem utilizado a mediunidade para fins próprios, para fins de enriquecimento, para fins de vantagens próprias, certamente foram abandonados, como diz aqui, se não escutados convenientemente, retiram-se e outros tomam seu lugar. Então, a partir do momento que o espírito superior ou os espíritos superiores se retiram, a brecha vai estar aberta. A janela, a porta vai estar aberta para aqueles outros espíritos inferiores que estão ali prontos para atuarem. Eles ficam à nossa volta, esperando que nós realmente tenhamos essas fraquezas e nos entreguemos aos interesses escusos, os quais acabam prejudicando a vida do médium. Como médium, acabam fazendo com que esse médium perca a grande oportunidade de serem utilizados para ajudar o próximo. O espírito pode, pois, exprimir diretamente seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, do qual a mão do médium é apenas um ponto de apoio, seja por sua ação sobre a mão do médium. Quando o espírito atua sobre a mão, dá a esta um impulso completamente independente da vontade. Então aqui nós estamos apenas enfatizando o que seria médium escrevente mecânicos. Aí, no segundo item, nós vemos médiuns semimecânicos, aqueles cuja mão avança involuntariamente, da mesma forma que o mecânico, involuntariamente, mas que tenha consciência instantânea das palavras ou das frases à medida que escrevem. Então a diferença do médium mecânico para o médium semimecânico é que ele é utilizado pelo espírito para escrever a sua mensagem, mas ele está consciente do que está sendo escrito. Ele está recebendo a informação e está sabendo o que ele está escrevendo. A mensagem está passando pela sua mente e indo até a sua mão. O médium mecânico não, ele recebe a ação mecânica diretamente na mão para acionar a caneta que escreve a mensagem. No item 181 do Livro dos Médiuns, nós temos aqui que os médiuns semimecânicos, no médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa dos dois gêneros. Sente uma impulsão dada à sua mão, malgrado seu,
mas ao mesmo tempo tem a consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato de escrever. No segundo, o precede. No terceiro, o acompanha. Estes últimos médiuns são os mais numerosos. Então, os médiuns semimecânicos são os mais numerosos, aqueles que escrevem, mas que têm a consciência do que estão escrevendo. Então, na próxima semana, nós vamos continuar com esse item 191, que na sequência nós veremos os médiuns intuitivos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.